Bom, meus amigos, de início, nesse episódio do Jaspion, está sendo apresentado ali pelo um garoto e seu pai, um fóssil. Foi encontrado ali um dente gigante. É o dente de um peixe pré-histórico. Aqui o peixe existe segundo eles calculam há tantos anos. Uma espécie período muito longo, enfim, uma antiguidade. E aí é um peixe pré-histórico, claro, só que é uma ficção. Mas enfim, eles dizem, é um peixe pré-histórico. E aí eles comentam, pelo tamanho do dente, o peixe era maior que uma baleia, enfim, era um peixe enorme. Tá sendo apresentado isso aí, ali tem gente fotografando como se fossem jornalistas, enfim, por essa descoberta. E lá na nave do Jaspion, o Jaspion ele acompanha esse evento, daí eles, olha, acharam tal coisa. E a Henri tá lendo aquelas revistas de moda feminina, e óbvio, ela vê as mulheres ali, ela diz, ai, que lindas, que bonitas, que belas, enfim. E ela se encanta com a estética humana, por assim dizer, e ela diz assim, olha, será que um dia eu posso me tornar tão linda assim, enfim. E ela manifesta o interesse dela, o desejo dela de ir ao salão de beleza. O Jaspion não dá bola porque o Jaspion está ali focado no seu computador pesquisando um pássaro também pré-histórico que tinha sido descoberto, que ele abria as asas, quando ele abria as asas dava 6 metros cada asa, enfim. Ele não dá bola, mas a gente assim, ela queria convidá-lo para ir no salão de beleza com ela. Tá. Dado isso, assim, o Magarin, ele tem lá no esconderijo dele, que depois vai se mostrar que é um prédio aqui nesse momento. O Magarin, ele tem sob o seu poder um doutor, eu sempre uso o termo um pesquisador. E esse pesquisador ali, ele tem um grande conhecimento e ele faz experiências. E uma das experiências que ele faz ali, ele entra ali ele bota ali não é numa câmera, enfim, seja lá o que for. Ele faz um experimento ali que ele coloca mexe no computador, já colocou a coisa ali enfim, no local aí vai fazer experiência. E esse pesquisador, como diz aqui o episódio, de uma célula ele consegue criar 2 seres. Dessa experiência que ele faz, o Magarin fica como é que eu vou dizer, encantado. Ele diz, doutor, formidável, o senhor é um gênio, enfim. Ele cria de uma célula 2 seres. Ali aparece, eu vou usar o termo 2 mulheres, tá? E aí essas aí são a Amazonas 1 e a Amazonas 2. E aí tá, depois de criada essas duas aí, elas saem dali do compartimento ali onde foi feita a experiência, enfim. 2 servas do Magarin serão ali para segregarem o exército do Magarin. E daí o doutor tá indo embora, ele diz assim, tá, eu tô indo embora, que com uma célula eu formei 2 seres. E aí quando o doutor tá partindo, ele diz, não devo mais nada a você. Quando o doutor tá indo embora, o Magarin o ameaça, o Magarin pega uma foto, e aí na foto tá a família dele, a esposa, o filho, enfim. E o Magarin diz assim, não, você não vai, o seu trabalho começa agora. Daí, óbvio, ameaçou com a família, o doutor teve que ficar. E ele diz, você é um demônio, enfim. Aí o Magarin diz, não, eu sou sim, tá. E qual é que é o plano do Magarin? Ele diz assim, olha, foi encontrado um dente fóssil do pirossauro. O
pirossauro, o que é? Ele é um... Isso é uma ficção, tá? Mas ele é um peixe gigante. E esse peixe gigante, ele é... Aqui, como diz o Magali, um ancestral da piranha. Daí a piranha, que diz aqui que é encontrada só no Rio Amazonas, enfim. E a piranha tem os dentes ali, enfim, os dentes afiados. E o plano do Magali é pegar esse fóssil, criar um monstro, um pirossauro, no episódio que fica um filhote dele. E com esses dentes, essa espécie de piranha, esse monstro piranha, arrancar os braços do Dylion, destruir o Dylion, enfim. Tá. E aí o Doutor fica ali retido e o Magarin ordena, olha, Amazonas 1, Amazonas 2, verifiquem peguem o fóssil, enfim. Daí elas saem. Aí elas vão estar lá, vão estar disfarçadas, bem vestidas ali, as duas mulheres. Elas chegam ali onde está o fóssil está guardado numa escola. Elas abrem um portão, entram na escola. Nisso que as Amazonas entram ali, estão chegando 3 criancinhas. E eles vão ver o fóssil na escola, que um dos garotos é irmão do garoto que descobriu aquele dente. Tá. E quando as crianças estão chegando, eles estão chegando com as bicicletas, depois eles entram na escola, a escola tá vazia, eles, essa escola me dá medo, enfim, porque tá abandonada. E quando eles estão chegando ali para ver na sala onde o fóssil tá ali, primeiro que daí aparecem as duas mulheres saindo correndo. E aí quando eles chegam ali, eles vão ver, eles ficam, que incidente é esse? Eles vão ver, tem um professor, o professor tá até sangrando ali, o professor foi atacado pelas Amazonas. E aí eles, roubaram o fóssil, enfim, liguem para a polícia, liguem para a polícia. E o garoto tenta ligar a polícia, só que elas cortaram um fio do telefone. Aí um dos garotos diz assim, não, eu vou segui-las, enfim. E ele pega a sua bicicleta e vai atrás delas. Ele consegue segui-las ali com a sua bicicleta até um centro esportivo. E aí ele entra no centro esportivo ali, elas entraram ali, as duas Amazonas, para escapar do garoto, disfarçado do garoto, elas entram numa piscina e começam a nadar. Daí, óbvio, aí o garoto entra ali, ele entrou no centro esportivo, elas estão nadando, eles estão mergulhadas, ele não consegue vê-las, enfim. Aí depois ele sai, aí elas saem, tá. Enfim, elas se esconderam ali na hora nadando, tá. O Magali daí depois, ele tá assim, tá lá com seus súditos, seus servos, por assim dizer. E ele diz assim, já analisaram o dente, o fóssil do pirossauro, enfim. E aí, tá, eles mexem tudo no computador. Enfim, levantam os dados. E aí a mesma coisa, assim como o doutor fez com as Amazonas, ele bota ali o fóssil ali no compartimento ali. E aí é feita a experiência e nasce um filhote do pirossauro, uma piranha. Enfim, um monstro. E aí o Magali fica admirado, o doutor, o senhor é um gênio, enfim, tá, novamente. Tá feito o filhote do pirossauro. E aí o Magali diz, lancem no mar. Tá. Ele é lançado ao mar ali. E aí tá. Tem uma hora que o Jaspion tá procurando a Henri, ele tá junto com a Mia ali. E eles dizem, Mia, cadê a Henri? Onde está a Henri? Cadê essa garota? A Henri sumiu. Enfim, lembra que no começo ela manifestou o desejo dela de ir no salão de beleza. O Jaspion tá procurando e não encontra. E aí tá. Tem uma hora ali, tem uma hora que tem os mesmos as 3 crianças, só que em locais diferentes. Duas estão aqui embaixo e o garoto dele que perseguiu as Amazonas até o centro esportivo está em cima ali como se fosse numa passarela, não dá mais elevado.
E eles estão indo de encontro ao garoto, e a garotinha, ela meio que fica pra trás, e tem uma hora que ela tá com a bicicleta dela, e ela vai ser atropelada por um caminhão. E no momento que ela vai ser atropelada por um caminhão, o Jasper vê aquilo, aí tem aquele negócio, ele se transforma naquele, é como se fosse aquela espécie daquele, não sei se é faixa de luz, enfim, aquela, como se transformasse naquela espécie de bola de energia, que ele tem uma velocidade muito rápida, e aí ele salva a criança. E aí tá, a criança não foi atropelada, ó, aí depois os amigos dela chegam ali, aí ela diz, ó, ele me salvou, e os amigos dela ficam surpresos, uau, uau. E aí o Jasper ali, ele não é conhecido das crianças, mas aí aparece o Boomerman e diz assim, ele se chama Jasper, enfim. Aí tá, o Boomerman em tese apresenta o nosso herói. E aí tem uma hora que as crianças dizem assim, os meninos falam assim, acho que é aquele que perseguiu as Amazonas, e ele diz, olha, Jasper, então precisamos da sua ajuda. Roubaram o fóssil pré-histórico, fóssil do peixe, enfim. Aí o Jasper diz, aquele dente, enfim, é. E aí ele diz, Boomerman, ele vai com o Boomerman investigar. Aí eles e o garoto dá a informação, olha, o Jason pergunta como eram os ladrões, enfim, daí ele fala, eram duas moças. E eu consegui persegui-las até o centro esportivo. Daí o Jason, centro esportivo, enfim, tá. Ele e o Boomerman saem investigar, vão no carro do Jasper ali. E daí eles falam entre eles, roubaram um fóssil, assim, assim, assado. E cadê o doutor tal? Aí o doutor é aquele que está sob o comando do Magari. Daí ninguém sabe do paradeiro do doutor, só sabe que ele ia apresentar um trabalho em tal evento e ele sumiu. Sumiu do hotel, enfim, não se sabe onde está o doutor. Tá. Eles estão indo, e daí tem uma hora que o Jasper e o Boomerman chegam no centro esportivo. E aí eles tentam entrar pela porta aí, digamos a porta principal, e não conseguem. É como se fosse ali um prédio ali só de fachada, que na verdade está servindo como esconderijo do Magari. Mas quando as Amazonas se esconderam do garoto, ali tinham mais pessoas praticando esportes, enfim, então fica meio dúbio assim. Mas enfim, tá, eles não conseguem entrar pela porta principal. E aí eles se separam, cada um vai para o lado para tentar uma outra entrada. Aí vamos ver, vasculham uns fundos, enfim, tentam subir por alguma coisa. O Jasper daí se transforma, daí ele tem aquele poder de pular, enfim. Tá. Eles rodeiam ali o prédio, tem uma hora que eles conseguem ali subir, entrar num local ali, e como é que chama? Eles conseguem entrar no prédio lá e depois se colocam, se batem. Só uma coisa que eu não comentei, assim, tem uma hora que a Henri chega no prédio ali, ela diz assim, ela chega no centro esportivo, antes deles ali, e quando ela entra no prédio, lá no Magari, onde o Magari está fazendo a experiência lá do pirossauro, toca um alarme, como se fosse um alerta de perigo. E aí o Magari olha na tela e diz assim, essa é a parceira do Jasper, enfim. Aí as Amazonas dizem assim, será que ela veio nos espionar? Daí o Magari diz assim, não, mas vai ser um prazer, enfim. Aí ele diz, peguem, né, e façam uma lavagem cerebral nela e a coloquem na nossa gangue. Aí as Amazonas vão até lá, até a entrada do centro esportivo lá e dizem assim pra Henri, começam a elogiá-la, que pele bonita, que pele macia, enfim. A Henri tinha visto o anúncio do salão de beleza, ela disse assim, eu não tenho dinheiro para pagar, enfim. Mas aí ela diz assim, venha, faremos para você uma oferta da casa, será de graça, enfim. Venha ao nosso salão de beleza e levam-na até um local onde elas tentam fazer o que o Magari diz ali, a lavagem cerebral na Henri, num equipamento ali, estão passando alguma coisa no corpo dela e tem um equipamento ali para fazer a lavagem.
Só que elas não conseguem fazer, não surte efeito a lavagem cerebral sobre a Henri. E elas começam assim, não conseguimos fazer a lavagem cerebral. Tá. Aí o que elas fazem? Elas pegam a Henri e levam a Henri pra piscina. E aí a Henri diz assim, não, eu não sei nadar, eu não sei nadar. E ela diz assim, não, mas a natação é fundamental para modelar o corpo, enfim. Tá, chega na piscina, as amazonas se jogam na piscina, começam a nadar. A Henri se joga, vai pra piscina. No que a Henri entra na piscina, a Henri fica toda paralisada, toda dura, por assim dizer. Por quê? Porque ela é um androide, ela é um robô. E aí as amazonas percebem aquilo, depois atiram dali, levam novamente ao Magaren e dizem assim, olha, ela é um androide, enfim, por isso que não, o Magaren diz, por isso que vocês não conseguiram fazer a lavagem cerebral. Aí ele diz assim, não, mas levem-na para a sala tal e a transformem numa androide assassina. Aí eles vão fazer, não do modo da lavagem cerebral, mas vão fazer uma experiência com o Henri. Transformaram, enfim, num androide mal. Tá. A Henri, daí depois ela tá na experiência lá, e tem uma hora que eles estão passando ali aquelas coisas de eletrônica nela, e ela acorda e diz, me tira daqui, o que é isso, o que é isso? O Jasper e o Boomerman já estão procurando pelo prédio, lembra que eles se dividiram e foram procurar por outras entradas. Eles conseguiram adentrar o prédio, lá tem mais que eles se encontram lá. E aí o Jasper, ela não está aqui, ela não está aqui. Só que a Henri tem uma espécie de dispositivo que ela aperta aqui, como se fosse aqui no dedo dela. E esse dispositivo é como se fosse aquele... não sei... enfim, é um sensor de presença que, na verdade, aciona com a armadura do Jasper. E daí ele ligou o sensor, o Jasper se toca, Henri, ela está por aqui, enfim. E aí ele pega ele usa o sensor óptico dele, e aí ele consegue ver, por intermédio do sensor óptico, além das paredes. E ele olha, e aí ele encontra a Henri ali. Tá. Nisso, o Jasper perfura a parede, ele quebra a parede, e vai lá. Aí ele entra no local onde eles querem fazer a experiência com a Henri. E aí ele começa a lutar com os servos do Magaren, consegue ali se desvencilhar desses até facilmente. E depois ele solta a Henri, ela tá presa numa cama, como se fosse uma cama ali. Presa ali os pés e as mãos, ele consegue soltá-la. A Henri diz, Jasper, você está atrasado. E o Jasper diz assim, sou incompetente, enfim. Tá. O Jasper e o Boomerman brigam com os servos do Magaren ali. Até que eles têm vantagem. E tem uma hora ali, meio que o Magaren tenta se retirar um pouquinho. E o Boomerman, o que ele tá fazendo? O Jasper e o Boomerman lutam. E o Boomerman, ele pega o doutor. O pesquisador diz, o senhor está bem, enfim. E tenta fugir com o pesquisador. Aí tem uma hora ali que eles sobem, como se fosse uma escada ali, escada externa, e sobem até o topo do prédio lá. O Jasper tá... Aí separam-se assim, o Jasper tá lutando num cenário contra os servos do Magaren, e o Boomerman luta lá em cima. O Jasper, ele luta, aí ele dá como é que eu vou te dizer assim, um momento ali, um cenário de golpes especiais que eu digo nos movimentos estéticos do nosso herói ali, ele dá chutes, enfim, usa sua espada, derrota os inimigos, e ele também derrota com a sua espada a Amazonas 1, e depois derrota, vence novamente com a sua espada a Amazonas 2. Ele derrotou as mulheres ali que eram experimentos do Magaren, resultados daquela experiência do Magaren, e derrotou os servos do Magaren. E aí tem uma hora lá no topo do prédio que o Magaren tá
um lado, o Boomerman também lutou contra o Cerberus do Magaren. E ele consegue ali se desvencilhar, mas tem uma hora que o Magaren tá lá em cima, e o Boomerman também tá com o Doutor, e o Boomerman lança o seu bumerangue contra o Magaren. E o Magaren ali consegue neutralizar o bumerangue dele com a sua espada. E aí tem uma hora que daí ele e o Magaren se aproximam e começa uma luta entre o Boomerman e o Magaren. E aí o Magaren ele tá tendo uma vantagem parcial ali. E tem uma hora que o Magaren consegue, num canto, como é que eu vou dizer? Ele diz assim, ó, como se o Boomerman estivesse usando aquela expressão numa sinuca de bico, sem saída ali. E o Magaren tá pra eliminar o Boomerman ali, com a sua espada. Quando o Magaren tá pra finalizar o Boomerman, o Jaspion novamente quebra a parede, e aí é legal que o Jaspion sai da parede, e daí ele chega e dá um baita de um joelhaço no Magaren. Estilo assim, como se fosse um joelhaço de, por assim dizer, de Muay Thai. E aí, enfim, tem o Jaspion começa a lutar com o Magaren. Depois tem uma hora ali que o Magaren meio que... O Jaspion impede a derrota do Boomerman ali, que o Boomerman seja eliminado. Tem uma hora, eles lutam com o Magaren ali, há um pequeno conflito, mas o Magaren meio que sai de cena ali. Tá. Nisso, lembra que quando eles lançaram, quando fizeram a experiência, nasceu o filhote da piranha, ele diz assim, ó, lancem-no no mar. Tem uma hora, uma cena anterior, que um pescador tá no mar ali, aí tá lançando, ele tá com o seu anzol, daí tem uma hora que ele não consegue puxar e diz assim, bah, esse peixe parece ser dos grandes. E aí aparece o pirossauro no mar, e aí levanta o monstro gigante, o barco do pescador tá em cima do monstro, enfim. Aí ele se eleva e diz, ah, é o pirossauro, enfim. Aí ele tá com medo, ele sai nadando e o monstro vai persegui-lo. Tá. Lá num outro local, umas crianças estão desenhando, os garotinhos estão desenhando o monstro. Ele diz assim, ó, esse é um monstro gigante, é um peixe gigante. E os amigos dele dizem assim, não, é muito grande, isso aí não existe, isso é mentira, isso é mentira. E de repente aparece o filhote do pirossauro e ele diz assim, eles se assustam, ficam horrorizados, daí o garoto, agora vocês acreditam em mim, enfim. E todos ficam com medo daquele monstro. Tá. Aí nisso que o monstro se manifesta ali diante das crianças, vamos para fazer um ataque, o Jaspion chega. O Jaspion tenta... Primeiro, no que o Jaspion tá chegando, o Jaspion tá com a sua arma ali, ele vai fazer um breve ataque ao pirossauro, mas na verdade quando ele tá chegando, a terra começa a tremer porque o Satangos está vindo com aquelas pisadas, enfim. E aí o Jaspion treme todo, o Satangos é gigante, e ele enfurece aquele ser, aquela piranha ali, o filhote do pirossauro. E aí o ser fica enfurecido, começa a causar um caos ali na cidade, arremessa água, muito forte, óbvio. E aí o Jaspion chama o Dylion. E aí o Dylion vem e começa a lutar contra o pirossauro. O Dylion dá os seus golpes, e nisso aparece a nave do Magaren rapidinho passando e ele invoca o pirossauro. O pirossauro destrua o Dylion, enfim. Tá, o Dylion dá uns golpes no filhote do pirossauro ali. E tem uma hora que o pirossauro consegue bater no Dylion com as suas... Eu vou usar o termo nadadeira, mas acho que a nadadeira no peixe são só as laterais, né? Tem também aqui atrás, a cauda do peixe também, ele consegue bater bastante no Dylion. Tem até uma hora que o Dylion cai na água e lá o pirossauro fica mais forte ainda, consegue atingi-lo mais ainda. E o Jaspion ali no controle do Dylion, ele diz assim, bah, não tem condições de lutar na água com ele. Claro, na água o pirossauro ali, ele é um peixe, ele fica muito mais fortalecido. Aí tem uma hora que o Jaspion consegue tirar o Dylion da água, aí ele vai por sobre o pirossauro, aí ele dá os seus socos ali, enfim.
tem uma hora que ele até se reveste com poder nas suas mãos, dá os golpes, consegue golpear o pirossauro. E aí tem uma hora ali, ele teve que tirar o pirossauro d'água, né? Lançado para fora d'água, longe d'água, enfim, em solo. Aí ele consegue golpear o pirossauro. E aí tem uma hora, ele já tinha emitido um raio ali. Depois ele emite o seu raio novamente, como se fosse aquele raio do robô do Genji robô. Enfim, depois ele se reveste do poder ali e vai como se fosse aquele golpe como se fosse umas rodinhas nos seus pés e finaliza. Golpe Dial, enfim. Tuf, e aí ele acerta o pirossauro, destrói o pirossauro. Nisso, resolvido o problema do pirossauro destruído, o Jaspion ele conseguiu daí, não sei como não demonstra muito isso, mas provavelmente morreu o monstro ali, acabou a experiência. O Jaspion recupera talvez volte a experiência voltou ao normal ali, ou enfim, o dente. O Jaspion recupera o dente e devolve ao garoto o fóssil. Enfim, daí tem de novo o fóssil daquele peixe pré-histórico. E mais um problema resolvido pelo nosso herói.